Bom, nós vimos que a shell vem com um comando chamado colchetes, que esse comando pode ser usado em conjunto com o if, ou com outras construções que a gente vai ver mais para frente para fazer comparações. E a gente viu que uma das comparações que pode ser feita é a comparação de igual, tanto comparação textual quanto comparação numérica. Então aqui a gente vai ver alguns outros tipos de comparação, não todos os tipos que o colchete suporta. Tá? E depois vocês podem dar uma olhada na documentação para ver de forma mais extensa. Então, um outro tipo de comparação que o colchete suporta, além da comparação de igual, que é bem parecida, é a comparação de diferente. Né? Então, em vez de verificar se dois valores são iguais, eu quero verificar se eles são diferentes. Vou mandar ele mostrar na tela são, caso eles sejam. Tá? Então, são diferentes. Se eu colocar dois valores iguais, ele não vai mostrar nada, porque ele não vai entrar aqui e não vai executar esse comando que está aqui dentro. Tá? Isso também pode ser usado com números. Tá? Só que, novamente, né, assim como comparação de igual para números tinha uma mais específica que era o EQ, para a comparação de diferente entre números tem uma mais específica que é o NE. Qual que é a diferença? Né? Justamente se eu tiver, por exemplo, espaços antes ou depois. Nesse caso ele diria que são diferentes, apesar de serem dois números iguais, porque as strings são diferentes, uma tem espaço e a outra não tem. E aqui, como ele ignora essa questão, ele diz que não são diferentes. Tá? Bom, outros tipos de comparação. A gente pode verificar se um valor é menor ou se é maior que outro. Então eu posso verificar, por exemplo, se A é menor que B. O que isso significa? A e B são variáveis? Não, tá? Se fosse variáveis, teria que ter o cifrão. Isso aqui eu estou comparando string mesmo, estou comparando texto. O que significa dizer que um trecho de texto é menor que outro? Significa dizer que na ordem alfabética vem antes. Bom, eu vou dar Enter aqui, isso aqui vai dar erro. Por quê? Porque esse caractere aqui que eu estou com o cursor em cima dele é um caractere especial. Ele significa que eu estou querendo fornecer um arquivo como entrada para esse comando aqui. Vai dar erro, porque não existe um arquivo chamado B aqui no diretório e também nem era isso que eu queria fazer. Como que eu posso contornar isso? Ou com o nosso velho amigo barra invertida, ou colocando isso aqui dentro de uma aspas ou apóstrofos, tá? Para impedir que ele seja interpretado como essa diretiva de mandar ele ler um arquivo e fornecer como entrada para um comando. Tá? Todos têm o mesmo efeito, todas essas três opções têm o mesmo efeito. Claro que se forem iguais ou se o que tiver aqui vier depois da ordem alfabética do que tiver aqui, não vai dizer que essa comparação era verdadeira. Tá? Claro que isso aqui também funciona para nomes com mais letras, por exemplo, Ana vem antes de Beatriz na ordem alfabética, então isso aqui dá certo. E existe analogamente a operação de maior, que também tem que ser protegida, porque o maior também tem um significado especial, que é jogar a saída de um programa num arquivo, caso não seja protegida dentro de uma aspas ou com o caractere de barra invertida. E aqui, claro que Ana não vem depois de Beatriz na ordem alfabética. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, Carla, vai vir depois. Posso usar esses comparadores com números? Posso. 1, 2, 3 é menor que 4, 5, 6? Certo?
mas isso aqui pode ter um efeito diferente do que a gente imagina, porque 1, 2, 3 é menor que 4, 5, 6, porque se a gente colocar em ordem alfabética, 1, 2, 3 vem antes do 4, 5, 6. Só que 1, 2, 3, 4, que é um número maior que 4, 5, 6, também vem antes. Tá? Porque a ordem alfabética, ela olha da esquerda para a direita, ela não está vendo se um número é menor ou maior que outro. Ele só está vendo, considerando que o 1 vem antes do 4, então isso aqui vem antes disso aqui. Tá? Não está vendo nenhum número de dígitos que cada um tem, é uma comparação análoga a essa comparação aqui, né? Onde Ana, mesmo tendo menos letras do que Beatriz, é menor do que Beatriz porque vem antes na ordem alfabética. Aqui é uma comparação análoga. Se eu quiser realmente comparar números, o que eu devo usar é LT. Aí ele vai dizer que não é menor, no entanto, 1, 2, 3 é menor. O que significa LT? Less than, que é menor em inglês. Tá? Assim como existe o LT, existe o GT, que é greater than. Tá? E daí ele é a comparação inversa. Eu posso ver se o 4, 5, 6 é maior do que 1, 2, 3, por exemplo, e realmente é. Bom, além disso, existem as comparações de menor ou igual, ou de maior ou igual. Por exemplo, 456 não é maior do que 456, mas é maior ou igual. Como que eu falo maior ou igual? GE, greater or equal. Tá? Então, basicamente, essas são as comparações mais interessantes que a gente tem para fazer com números. Bom, esse comando colchetes aqui, ele suporta só isso, só fazer comparações com strings, né, pedaços de texto ou com números. Não, ele suporta também fazer algumas verificações a respeito de arquivos. Então, se eu olhar aqui para o conteúdo do meu diretório, eu tenho aqui alguns arquivos que estão dentro dele. Então, a primeira verificação interessante que a gente consegue fazer é essa "-e". Então, veja que à esquerda do operador aqui não tem nada, só vai ter um valor à direita do operador. E aqui eu consigo verificar se um certo arquivo existe. Então, o arquivo programa existe. No entanto, se eu verificar se o arquivo programa.exe existe, ele não existe. Se eu verificar aqui, por exemplo, se terra plana existe, não existe. Tá? Então, isso aqui é uma forma de eu verificar se um arquivo existe ou não. E se eu quiser verificar se um diretório existe? Então, eu vou usar esse comando mkdir, que serve para criar diretórios. Criei um diretório aqui. O diretório aparece com um azul, para diferenciar quando a gente faz o ls. É interessante notar que o "-e" vai dizer que o diretório existe. Então, ele pode ser usado tanto para arquivos comuns quanto para diretórios. Se eu quiser diferenciar se é um arquivo comum ou se é um diretório, para isso existe o "-d" de directory, que vai... aqui eu tenho que mudar a mensagem, senão não faz sentido, né? Vai dizer que é diretório só se for realmente um diretório. Se eu passar aqui programa, ele não vai dizer que é um diretório. Então, ele tem que existir e ser um diretório. Da mesma forma, eu posso verificar se é um arquivo regular. Então, é arquivo regular. Então, o programa é um arquivo regular, mas o diretório não é. Tá? F no caso de file. Então, existem essas diversas comparações que podem ser feitas. Bom, existem também formas da gente compor mais de uma comparação. Então, eu posso, por exemplo, executar alguma coisa apenas se o programa for um arquivo e se
o 1, 2, 3 for menor do que o 4, 5, 6. Isso aqui vai dar OK. Tá? Se eu colocar uma condição falsa aqui, apenas em parte dessa expressão, ele já não vai dar OK. Então, aqui, no caso, traço A significa AND, que é E. Além do E, existe também o OU. Tá? Então, eu posso colocar aqui para ele, com qualquer uma dessas condições, ele mostrar lá a mensagem. Agora, se as duas condições forem falsas, ou seja, que eu vou colocar um arquivo que não existe, ele não vai mostrar nada. Onde que eu consigo ver mais detalhes sobre isso? Existe uma ajuda do próprio Shell, que é dada pelo comando help. Se eu digitar aqui help abre colchetes, ele vai dizer que isso aqui é um análogo para um comando chamado test, tá? Então, todos esses comandos aqui que eu fiz dessa forma, existe uma forma alternativa de escrever que é totalmente equivalente, que é escrever aqui test em vez de abre colchetes, e daí eu não preciso fechar. Isso aqui faz exatamente a mesma coisa do que a gente viu anteriormente. E se eu digitar aqui help test, ele vai dar para mim a ajuda com todas as comparações existentes. Só exercitando um pouco algo que a gente já viu antes, esse sinal de pipe permite que eu jogue a saída desse comando para outro comando. Existe um comando muito útil no Shell que é o less, que serve para a gente poder usar a setinha aqui do teclado para navegar em cima de uma saída grande. Então, eu posso usar seta para cima e seta para baixo para navegar, e a hora que eu quiser sair, eu posso apertar Q de quit. Eu posso também fazer buscas aqui dentro. Então, eu posso procurar, por exemplo, empty. É só digitar /empty, ele vai mostrar todos os lugares onde aparece a palavra empty. E daí eu posso apertar N de next para ver a próxima ocorrência, A hora que eu quiser sair, eu posso digitar aqui.